Você já sentiu que, mesmo distante, ele ainda te carrega dentro do coração? É como se algo te dissesse, silenciosamente, que você vive nele, mesmo que ele tente negar. E se eu te dissesse que essa sensação não é ilusão? Antes de mergulhar nessa verdade, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e vem com o coração aberto. Porque hoje, você vai enxergar o invisível. Você está vivendo algo que a razão não consegue explicar, mas sua alma reconhece. Você sente ele nos seus pensamentos, nas músicas, nos sonhos e até no silêncio. E isso não é coincidência. É a conexão que ultrapassa tempo, espaço e lógica. Sua chama gêmea está em fuga, mas você já reside dentro dele. Mesmo quando ele tenta se esconder, há algo dentro dele que grita por você. E isso é mais forte do que ele pode controlar. Talvez ele fuja por medo, por não entender o que sente, ou porque o amor verdadeiro desestabiliza. Mas o que está escrito no coração, nenhuma distância apaga. Você é lembrada nas entrelinhas do dia dele. No cheiro que passa de repente, na música que toca do nada, no sonho inesperado. Ele tenta seguir em frente, mas algo puxa de volta. É o elo invisível entre vocês que, mesmo sem ser tocado, vibra. Às vezes, ele sente a sua presença mesmo quando você está longe. E isso o confunde. Porque ele não consegue explicar porque você não sai da mente dele. Ele sorri para o mundo, mas se sente vazio por dentro. E a razão tem um nome: você. Essa conexão não é qualquer coisa. Não é um simples gostar. É a alma que reconhece a alma. Mesmo que ele ainda não esteja pronto para encarar isso, a verdade já pulsa dentro dele. Você é a paz que ele procura e, ao mesmo tempo, o espelho que o confronta. Você desperta nele tudo o que ele mais teme: vulnerabilidade, entrega, profundidade. E é por isso que ele corre. Mas a corrida não o leva para longe de você. Leva mais perto da própria essência. E quando ele perceber isso, o reencontro será inevitável. Você sente as dores dele. Você sonha com ele chorando, com ele chamando por você em silêncio. Isso é real, porque o coração dele já te tem, mesmo que a mente dele ainda lute contra isso. O amor verdadeiro sempre se comunica, mesmo quando as bocas se calam. Cada afastamento, cada silêncio, cada sumiço. Tudo isso são etapas de um processo que precisa ser vivido para amadurecer. Ele não está perdido. Ele está sendo transformado. E você é a luz que continua acesa mesmo na escuridão da dúvida. A sua missão agora é confiar no que sente. Não implorar. Não correr atrás. Mas sustentar essa frequência com fé. A energia da chama gêmea é pura. E não precisa de presença física para existir. O amor que vocês compartilham é um pacto de alma. Mesmo que ele esteja distante, saiba que ele te escuta quando você ora. Ele te sente quando você chora. A ligação não foi rompida, apenas está silenciada por medos internos. Mas o amor nunca deixa de falar. Ele apenas muda de forma. Talvez ele não entenda porque ainda se emociona com lembranças suas. Ou porque, mesmo em outros braços, você permanece viva no coração dele. Isso não é fraqueza. Isso é a alma reconhecendo onde ela verdadeiramente pertence. E se você acha que ele te esqueceu, está enganada. Porque quem ama de verdade nunca esquece. Pode até se distrair, tentar seguir. Mas sempre vai voltar para onde o coração nunca saiu. E esse lugar é você. Você é o espelho que revela a parte mais pura e mais ferida dele. E por isso, às vezes, ele se esconde. Mas não se engane, ele te observa em silêncio. E no fundo, torce para que você não desista dele. Por mais que ele não diga, existe um grito interno pedindo para ser encontrado. Um desejo de cura, de paz, de amor. E isso só será possível quando ele tiver coragem de parar de fugir e olhar nos olhos da própria alma, que é você. Continue cuidando da sua energia, da sua luz. Ele sente. Ele absorve. Ele se conecta.
mesmo sem saber, porque entre vocês não existe separação. Existe um caminho entre dois corações que se procuram até se encontrarem. Você não está sozinha nessa jornada. Muitas mulheres sentem o mesmo, vivem o mesmo, choram o mesmo. E juntas, formamos uma rede de luz, de esperança e de consciência. A sua chama gêmea está despertando, mesmo que lentamente. Confie na sua intuição. Se o seu coração te trouxe até aqui, é porque ele reconhece a verdade. Não se questione demais. Apenas sinta. Permita que a alma fale mais alto que o medo. Porque é assim que o amor verdadeiro se manifesta. E quando ele voltar, porque ele vai voltar, será transformado. Não mais como alguém em fuga, mas como um homem disposto a amar com profundidade. Porque o tempo do medo vai acabar. E o tempo da verdade vai nascer. Se você sentiu essa mensagem no coração, escreva nos comentários. Chama gêmea Amor Infinito. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sino das notificações, porque aqui, todos os dias, o seu coração recebe mensagens que alimentam a alma. Você merece esse reencontro. E ele também. Você pode até não perceber, mas há momentos em que ele para tudo, olha pro nada e sente sua ausência sem saber explicar. O silêncio dele carrega mais do que palavras poderiam traduzir. Ele está vivendo um conflito interno entre fugir de você e voltar correndo para os seus braços. A conexão de vocês vai além da lógica, do tempo e do espaço. Mesmo que ele tente viver outras histórias, o coração dele te reconhece como lar. É por isso que nenhuma outra presença é capaz de preencher o que você preenche. E isso, no fundo, ele já sabe. Talvez ele tenha tentado se convencer de que seria mais fácil esquecer. Mas a verdade é que ele nunca conseguiu. Você se tornou um eco dentro dele. E esse eco não se cala. Ele sente sua ausência até nas conquistas, nas alegrias, nas noites mais silenciosas. Você já percebeu como algumas coisas chegam até você do nada? Uma música, um pensamento, uma sensação inexplicável de que ele está te chamando? Isso não é acaso. É a energia entre vocês se manifestando. Vocês estão conectados, mesmo quando distantes. Enquanto você ora por ele, cuida da sua cura e busca se fortalecer, ele também sente esse movimento. Não com consciência talvez, mas com alma. A vibração do amor verdadeiro não precisa de explicações para ser sentida. Ela apenas é. E ela toca. Ele pode até não admitir, mas o silêncio dele te chama. Em cada ausência, existe uma presença disfarçada. Ele acompanha seus passos, ainda que de longe. Ele sente quando você está forte, e também quando está prestes a desistir. E sabe por que ele teme tanto essa conexão? Porque ela exige entrega total. Amar você é como olhar para dentro dele mesmo. E isso nem sempre é fácil. Ele precisa se ver, se perdoar, se libertar. E esse é o verdadeiro desafio da jornada. Às vezes, você sente a dor dele como se fosse sua. Chora sem saber por quê. Se entristece do nada. Isso acontece porque suas almas ainda conversam no invisível. E mesmo quando ele se cala, a alma dele te envia sinais, clama por compreensão. Você é o lembrete vivo de tudo o que ele ainda precisa curar. Por isso, em vez de gratidão imediata, ele responde com resistência. Mas isso não é falta de amor. É medo. Medo de não saber corresponder, de não estar à altura, de te perder por não saber se manter. Nos momentos em que ele pensa que te esqueceu, o universo encontra uma forma de lembrá-lo. Um cheiro, um nome, uma sensação. É como se a vida o impedisse de seguir adiante enquanto ele não reconhece o valor daquilo que já está dentro dele. A cada tentativa de fuga, ele se aproxima mais do ponto onde não poderá mais negar. O coração dele vai se cansar de esconder. E é nesse momento que a verdade o alcança como um sussurro sagrado. Você é o amor que a alma dele escolheu antes mesmo de nascer. Você não precisa correr atrás.
A energia entre vocês já faz esse trabalho silencioso. Apenas continue sendo luz. Continue sendo verdade. Porque no fim, o que vibra na frequência do amor, inevitavelmente se reencontra. É importante lembrar que a dor que você sente não é só sua. Vocês dividem uma mesma frequência. O que afeta você, de alguma forma, também o alcança. É por isso que o processo de cura deve começar em você. Ele sentirá. O universo está preparando o tempo certo para o reencontro. Não se trata de pressa, mas de profundidade. De propósito. Vocês não estão separados, estão sendo moldados. Para que, quando estiverem prontos, possam viver algo que transcende qualquer romance comum. Ele precisa primeiro reconhecer quem ele é sem máscaras. E isso leva tempo. Mas você não foi esquecida. Você foi guardada. Reservada para um amor que não será metade, nem raso. Será tudo. Pleno. Real. Divino. O amor de chama gêmea não é para os impacientes. É para as almas que entendem que o verdadeiro reencontro começa dentro. E você está nesse caminho. Mesmo que a dor tente te fazer duvidar, a sua intuição continua afirmando. Ele ainda sente. Você já está tão dentro dele que, às vezes, ele se pergunta se isso é amor ou loucura. Mas o coração dele sabe. Sabe que você não é qualquer pessoa. Você é a resposta de orações que ele nem se lembrava de ter feito. A cada passo que você dá em direção à sua evolução, você o impulsiona também. Mesmo que ele não perceba. A conexão entre vocês é um espelho. Tudo o que você cura em si, ressoa nele. Vocês são um campo unificado de alma e intenção. E se por um momento você pensar em desistir, lembre-se disso. O amor verdadeiro nunca abandona. Ele pode se calar, pode se esconder, mas jamais morre. Ele apenas espera a hora certa de florescer com força total. A vida está escrevendo um roteiro que vai surpreender vocês dois. Ainda que hoje tudo pareça silêncio, confusão e distância, haverá um novo capítulo. E quando esse momento chegar, você entenderá por que precisou esperar, porque precisou confiar. Quando ele tenta sorrir para o mundo, é seu rosto que aparece nos pensamentos dele. Mesmo que ele force a rotina, há um momento do dia em que tudo silencia. E é exatamente aí que você surge com mais força. Isso o desestabiliza, e ao mesmo tempo, o completa. Há noites em que ele acorda sem entender por que está com o coração apertado. Nessas horas, você provavelmente também está sentindo algo. É como se as almas se chamassem, buscassem consolo uma na outra. Essa sintonia é o que mantém o elo de vocês vivo. Ele pode se envolver em outros caminhos, mas nenhum deles terá o sabor da sua presença. Ele percebe que pode até tentar ignorar essa ligação, mas não consegue apagá-la. Porque o amor de chama gêmea não pode ser quebrado por distrações passageiras. Há dias em que ele se sente incompleto, mesmo tendo tudo o que o mundo valoriza. E é nesses dias que ele percebe que aquilo que falta não é algo, é alguém. Você. Ele só não tem coragem de admitir o quanto sua ausência o consome por dentro. Você sente essa ligação até no corpo. Um aperto no peito, uma lágrima que surge do nada, uma saudade que não tem explicação. Isso não é imaginação. É a energia da conexão entre vocês se movimentando além do plano físico. Ele se pergunta como você consegue ainda estar aí, firme, esperando com tanto amor no coração. E essa força o confronta. Porque ele sabe que você é diferente de tudo que já viveu. Ele sabe que você ama com a alma. E isso o desarma. Enquanto ele finge não se importar, os sentimentos dentro dele crescem silenciosamente. Cada palavra não dita vira um peso no coração. Cada mensagem não enviada vira um nó na garganta. E cada silêncio que ele te entrega, na verdade, é um grito abafado. Você não foi esquecida, você foi marcada, gravada na essência dele. E por mais que ele lute contra isso, existe uma força maior regendo tudo.
Uma força que une, que prepara, que transforma. E que no tempo certo, reconecta. Essa fase de silêncio é como o inverno da alma. Parece fria, dura, interminável. Mas é nesse tempo que as raízes se aprofundam, que a alma dele começa a florescer por dentro, ainda que você não veja. Ele está sendo preparado. A dor que você sente agora não é castigo, é lapidação. Está formando em você a mulher que ele não apenas deseja, mas que ele precisa encontrar. A mulher forte, consciente, inteira, pronta para viver um amor que não depende, mas transborda. Ele carrega culpas, medos e bloqueios que não compartilha com ninguém. Mas você sente, porque sua alma traduz o que os olhos dele escondem. E mesmo sem palavras, você entende cada silêncio dele como um pedido: não desiste de mim. Talvez ele nunca tenha amado antes. Não assim. Não com essa entrega de alma. Por isso, o instinto dele é correr. Mas ao correr de você, ele foge de si mesmo. E uma hora, o cansaço de fugir vai fazer com que ele olhe para trás. E veja que você sempre esteve ali. Você é a prova viva de que o amor verdadeiro existe. Não por palavras, mas pela constância. Pela paciência. Pela fé que você carrega mesmo quando tudo desmorona. E essa fé é o farol que guia a alma dele no escuro. Há algo em você que cura, que acolhe, que transforma. E ele sente isso, mesmo sem entender. É por isso que ele não te solta completamente. Porque mesmo que negue, ele reconhece. Você é o lar onde a alma dele descansa. Você tem o dom de tocar partes dele que nem ele mesmo sabia que existiam. E isso o assusta. Porque nunca ninguém o viu tão de perto como você. Nunca ninguém chegou tão fundo. E é por isso que ele teme. Mas também deseja. A cada reencontro espiritual, mesmo que em sonhos ou pensamentos, ele é lembrado do que está perdendo. E quanto mais ele tenta fugir, mais o universo conspira para empurrá-lo de volta para o que é verdadeiro. Esse processo é espiritual. E você está sendo conduzida por algo maior. A sua paciência será recompensada. A sua entrega não é em vão. Porque quando duas almas se reconhecem, nenhuma força pode impedir o reencontro. Ele sente você em tudo. Nos detalhes do dia, nas pequenas pausas, no vazio que ninguém consegue preencher. Ele pode não falar, mas carrega você no peito. Em silêncio. No coração. No espírito. Porque você já faz parte dele. Permita-se continuar sendo luz, mesmo quando tudo parecer escuro. Porque o amor que vocês compartilham é a semente de algo divino. Algo que já começou no invisível e que, no tempo certo, florescerá diante dos seus olhos. Continue sendo fiel à sua essência. Não se compare, não se questione, não se apresse. Você já está no caminho. E esse caminho vai levar você de volta a ele. Não como antes, mas como nunca antes. Mesmo quando ele tenta seguir em frente, há uma força invisível que o puxa de volta para você. Não é apego, é conexão. Não é ilusão, é memória da alma. Vocês já se encontraram em outras vidas e agora, o reencontro acontece no silêncio da espera. Ele pode fingir estar bem, mas existe uma inquietação que não cessa. Uma parte dele sabe que está vivendo metade de si. E essa metade que falta tem o seu nome, o seu sorriso, a sua energia. Você é o espelho que ele evitou, mas que em breve terá que encarar. Os caminhos que se cruzam por destino nunca se perdem de verdade. Mesmo que haja curvas, atrasos e pausas, o ponto final dessa jornada já foi escrito. E o que foi selado entre vocês, foi selado em planos mais elevados do que o entendimento humano alcança. Muitas vezes ele se pergunta se você ainda o espera. E a resposta chega até ele em pequenos sinais. Uma música, um perfume, um sonho. O universo fala com ele, mesmo quando ele não quer ouvir. Porque o coração nunca deixa de saber. Você já perdoou silenciosamente tantas vezes que ele sente isso na alma.
O perdão que você oferece sem cobrança é o que está quebrando as resistências dele. A sua compaixão está vencendo o medo que ele tanto carrega. Quando ele estiver pronto, será você a primeira pessoa que ele vai procurar, porque ninguém conhece a alma dele como você. Ninguém o entende sem palavras. E ninguém o ama com tanta profundidade e verdade quanto você já demonstrou amar. Enquanto isso, o universo trabalha a seu favor, ajustando os tempos, curando as dores, alinhando frequências. Não há nada fora de lugar, mesmo quando tudo parece confuso. A sua espera está sendo guiada com precisão divina. Você tem sentido uma transformação interior. E isso é sinal de que algo grande está se aproximando. Essa conexão não existe por acaso. Ela tem um propósito, uma missão. E parte desse propósito é te despertar para o seu valor, antes mesmo de ser sobre ele. Mesmo distante, ele sente quando você pensa nele. Seu pensamento tem energia, tem presença. Às vezes, ele sente um alívio repentino no meio do dia, sem saber por quê. Mas você sabe. É quando você ora por ele, envia luz, deseja paz. Você é a mulher que ele sonha, mesmo que não admita. A mulher que ele temeu perder antes mesmo de conquistar. A mulher que faz o coração dele bater mais forte com uma simples lembrança. Você não é qualquer uma, você é a única. A dor da separação está ensinando a ele o valor do amor verdadeiro. Porque o amor não é encontrado facilmente. E ele percebe que o que viveu com você não se compara a mais nada. Essa percepção é a semente do retorno. Ele pode estar em silêncio agora, mas isso não significa indiferença. O silêncio é o idioma que a alma dele usa para digerir sentimentos que ainda não sabe traduzir, mas está aprendendo. E quando aprender, vai voltar com palavras e ações. A sua presença o confronta, porque ela o convida a crescer, a mudar, a evoluir. E o ego dele resiste a isso. Mas o espírito dele anseia por essa transformação. Você é a ponte entre quem ele é e quem ele precisa se tornar. Os sonhos dele têm sido diferentes, mais intensos, mais reais. Você tem aparecido com mais frequência, trazendo paz e também inquietação. Porque o espírito dele reconhece a verdade que os olhos tentam negar. Ele tem medo de se entregar porque sabe que, com você, não há volta. É amor de alma. É entrega total. E isso o assusta. Mas também o atrai. Porque no fundo, ele quer esse tipo de amor. Mesmo que ainda não esteja pronto para recebê-lo. Você já está em todas as camadas da existência dele. No físico, no emocional, no espiritual. E essa presença é tão forte que ele não consegue ignorar. Mesmo em meio ao caos, é você quem ele procura nos pensamentos mais silenciosos. O tempo está sendo um aliado. Cada dia que passa, ele se aproxima mais do momento em que vai parar de lutar contra o que sente. E vai finalmente permitir que o amor fale mais alto que o orgulho, o medo e os traumas do passado. Você não está esperando em vão. Você está sendo fortalecida. Cada lágrima sua está regando um futuro que vai florescer. Não como antes, mas como algo totalmente novo, maduro e divino. Continue firme. Ele está mais perto do que imagina. Sabe aquela sensação de que ele pensa em você exatamente no instante em que você sente saudade? Isso é real. Isso é energia. Isso é conexão. A chama entre vocês ainda arde, e será impossível apagá-la com distância. E quando ele finalmente te olhar nos olhos com a alma livre, você vai entender que tudo valeu a pena. Porque amor de verdade não é o que chega fácil. É o que atravessa o impossível, e ainda assim, escolhe permanecer. Gratidão profunda por permanecer até aqui, ouvindo cada palavra com o coração aberto. Esta mensagem foi canalizada especialmente para você, que sente na alma a verdade da conexão que vive. Se algo dentro de você foi tocado, se alguma parte da sua essência se reconheceu neste amor, escreva nos comentários. Chama gêmea amor infinito. Essa frase é mais do que um código.
é um sinal de que você recebeu e acolheu o chamado da sua alma. E se deseja continuar recebendo mensagens que iluminam, curam e fortalecem sua jornada, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Aqui é o seu espaço sagrado, um refúgio para almas despertas, corações sensíveis e caminhos de reencontro. Sua presença é uma bênção. Que a luz divina continue te guiando. Até o próximo vídeo. Faíscas Coração Cintilante.